Olá, caro aluno, seja bem-vindo a mais um vídeo aula da Ponto Seguro, Gerenciamento de Risco e Desenvolvimento Profissional. Eu sou o Célio Aparecido da Soledade e vou guiar você através dessa aula. Hoje nós vamos falar de barreiras e invólucros. Vamos ver o que se trata? São componentes que visam impedir que pessoas ou animais toquem acidentalmente as partes energizadas, garantindo assim que as pessoas sejam advertidas de que as partes acessíveis através das aberturas estão energizadas e não devem ser tocadas. As barreiras terão que ser robustas, fixadas de forma segura e tenha durabilidade, tendo como fator de referência o ambiente em que está inserido. Só poderão ser retirados com chaves ou ferramentas apropriadas e também como predisposição uma segunda barreira ou isolação que não possa ser retirada sem ajuda de chaves ou ferramentas apropriadas. Exemplo do invólucro: parte isolante que envolve o sistema elétrico e a barreira, a tampa que protege o contato de pessoas. Bloqueios e impedimento, obstáculos e anteparos. Vamos dar uma olhada sobre bloqueios e impedimentos? Bloqueio é a ação destinada a manter por meios mecânicos um dispositivo de manobra fixo numa determinada posição, de forma a impedir uma ação não autorizada. Em geral, utilizam cadeados. Cabo de travamento, cabo de travamento. Toda ação de bloqueio deve estar acompanhada de etiqueta de sinalização com o nome do profissional responsável, data, setor de trabalho e forma de comunicação. Temos aqui algumas nomenclaturas: garra de travamento não condutora, garra de travamento de alta visibilidade, trava de válvula de esfera universal, trava de equipamento de ar comprimido, trava de válvula esfera, obstáculos e anteparo. Segundo a NBR 5410 de 2004, os obstáculos são destinados a impedir o contato involuntário com partes vivas, mas não um contato que pode resultar de uma ação deliberada de ignorar ou contornar o obstáculo. Os obstáculos devem impedir a. Uma aproximação física não intencional das partes vivas. B. Contatos não intencionais com partes vivas durante a atuação sobre equipamento, estando o equipamento em serviço normal. Obstáculo anteparo. Nós temos aqui diversos modelos. A cancela da subestação, o alambrado. Aqui nós temos a cancela do cubículo. Os obstáculos podem ser removidos sem auxílio de ferramenta ou chave, mas devem ser fixados de forma a impedir qualquer remoção involuntária. As distâncias mínimas a serem observadas nas passagens destinadas à operação e ou manutenção são aquelas ilustradas na figura. Painel ou tela com altura de 2 metros, partes vivas, obstáculos, isolamento das partes vivas.
São elementos construídos com materiais dielétricos que têm por objetivo isolar condutores ou outras partes da estrutura que está energizada, para que os serviços possam ser executados com o efetivo controle dos riscos pelo trabalhador. Aqui um exemplo da cobertura, processo de cobertura de uma média tensão, com cobertura rígidas, 17 kV, e lençóis aqui inteiriço, bipartido, e também cobertura de 600, rígida, e cobertura flexível de borracha na BT. O isolamento deve ser compatível com os níveis de tensão do serviço. Esses dispositivos devem ser bem acondicionados para evitar acúmulo de sujeira e umidade que comprometa a isolação e possa torná-los condutivos. Devem ser inspecionados a cada uso e serem submetidos a teste elétrico anualmente. Isolação dupla ou isolação reforçada. Conforme a NBR 5410 de 2004, a isolação dupla ou reforçada é uma medida em que a proteção básica é provida por uma isolação básica e a proteção supletiva por uma isolação suplementar. B. As proteções básicas e supletivas simultaneamente são providas por uma isolação reforçada entre partes vivas e partes acessíveis. Isolação dupla ou reforçada. O que nós estamos vendo aqui, nesta furadeira, são as partes de proteção reforçada. A aplicação dessa medida como única medida de proteção só é admitida se forem tomadas todas as providências para garantir que eventuais alterações posteriores não venham a colocar em risco a efetividade da medida. Não se admite em nenhuma circunstância a aplicação da isolação dupla ou reforçada como a única medida de proteção em linhas que inclua pontos de tomada. A proteção por isolação dupla ou reforçada é realizada quando utilizamos uma segunda isolação para suplementar aquela normalmente utilizada e para separar as partes vivas do aparelho de suas partes metálicas. O símbolo utilizado para identificar o tipo de proteção por isolação dupla ou reforçada em equipamento é o mostrado na figura ao lado, normalmente impresso de forma visível na superfície externa do equipamento. Vejamos. Colocação fora de alcance. Segundo a NBR 5410/2004, no item 5.15.4, partes simultaneamente acessíveis que apresentem potenciais diferentes devem ser situar fora da zona de alcance normal. 1. Considera-se que duas partes são simultaneamente acessíveis quando o afastamento entre elas não ultrapassa 2,5 metros. 2. Define-se como a zona de alcance normal o volume indicado a seguir. Então nós temos aqui 2,5 metros. Aqui nós temos uma distância de 0,75 centímetros e 1,25 m. 2,5 metros, a mesma proporção. Então o S, ele significa superfície sobre a qual se posta ou circulam pessoas. Se em espaços nos quais for prevista normalmente a presença ou circulação de pessoas qualificadas e ou advertidas, houver obstáculo, por exemplo, corrimão ou tela, a demarcação da zona de alcance normal deve ser feita a partir deste obstáculo. Em locais onde objetos condutivos, compridos ou volumosos forem manipulados habitualmente, os afastamentos devem ser aumentados levando-se em conta as dimensões de tais objetos.
Distância mínima a serem obedecidas nas passagens destinadas à operação e ou manutenção desprovida de qualquer proteção contra contato com partes vivas. Situação 1. Apenas um dos lados da passagem apresenta as partes vivas não protegidas. Vamos ver figura 8. 1.1. Largura da passagem entre parede e partes vivas, ou seja, nós temos 1 metro aqui. 1.2. Passagem livre de fronte, manípulos, punhos, volante, alavanca, etc. de dispositivo elétrico. Nós temos 700 mm. Tabela 28, INBS 5410, 2004. 2. Os dois lados da passagem apresentam partes vivas, figura 9. 2.1. Largura da passagem entre partes e condutores vivos de cada lado. A. Passagem destinada exclusivamente à manutenção, provendo-se de qualquer trabalho de manutenção, seja procedido de colocação de barreiras protetoras. Para essa situação, nós temos que respeitar esse valor. 1000 mm. B. Passagem destinada exclusivamente à manutenção, não estando previsto que os trabalhos de manutenção sejam precedidos da colocação de barreiras protetoras. 1500 mm. C. Passagem destinada tanto à operação quanto à manutenção, prevendo-se que todo o trabalho de manutenção seja precedido da colocação de barreiras protetoras. Nesse caso, 1200 mm. D. Passagem destinada tanto à operação quanto à manutenção, não estando previsto que os trabalhos de manutenção sejam precedidos da colocação de barreira protetora. 1500 mm. 2.2. Passagem livre de fronte, manípulos, punhos, volante, alavanca, etc. de dispositivo elétrico. 900 mm. A. Passagem destinada à manutenção. B. Passagem destinada à operação. 1100 mm. 3. Altura das partes vivas acima do piso. 3, 2 e 300 mm. Passagem sem proteção com partes vivas de um único lado. Nós temos uma parte viva a 2.300 mm, 2,30 metros. E aqui nós temos a distância a ser respeitada de 700 milímetros, que é o conjunto de chave. E temos entre a estrutura e a parte de proteção 1000 milímetros, 1 metro, do outro lado da mesma forma. Passagem sem proteção com partes vivas dos dois lados. Então nós temos as partes vivas na parte superior. E aqui nós temos a parte debaixo da estrutura, que deve ter 900 milímetros e 1100 milímetros. Passagem destinada à manutenção, passagem destinada à operação. Distância mínima ou distância livre. Distância mínima de segurança aceitável para trabalhos próximos à rede, sendo a mesma determinada por valor de tensão da linha energizada. Distância de segurança D igual D1 mais D2, sendo D1 distância mínima para não abertura de arco elétrico entre fase e terra. D2 distância mínima para movimentação do eletricista sem entrar na distância do D1. Considera-se 0,60 centímetros para um indivíduo com altura média de 1,80 m. Nível de tensão. Então nós temos entre fase e fase em kV. Aqui 2,1 a 15. O nível de tensão em kV. E aí nós temos o D1 em metro, 0,65 centímetros, a distância de segurança ou distância livre. O D2, 0,60. Distância de segurança de metro, aí nós temos 1,25, ou seja, aqui a distância para trabalho, para a área de circulação e a distância para a área de trabalho. E a distância de segurança 1,25. De 15 a 35 kV, nós temos 0,75 e 0,60, a distância de segurança 1,35.
De 35 a 46 kV, 0,80 e 60. E 1,40 a distância de segurança. Aí nós temos de 46,1 a 72,5, nós temos o D1 de 95 e o D2 0,60, a distância de segurança 1,40. Vamos asseverar isso lá embaixo, de 700 kV a 765, nós temos uma distância do D1 de 4,60 e do D2 de 0,60. Pode perceber que ele permanece constante, pois essa é a distância de trabalho, que vai estar próximo ao potencial. E a distância de segurança, 5,20 metros. Está aqui. Então nós temos a distância aqui, ó, D1 mais D2. Então aqui, ó, nós temos D é igual a isso, D1 mais o D2. Então essas distâncias, elas serão respeitadas, sendo que sempre o D2 ele está mais próximo da pessoa, do trabalhador, que é a área de contato e de trabalho, e o D1 mais distante. Colocação fora de alcance. Segundo a NBR 5410, nós já vimos. Separação elétrica individual. A precondição de proteção básica no circuito separado deve ser assegurada por isolação das partes vivas e ou por barreiras ou invólucros, não se excluindo também a isolação dupla ou reforçada. A separação elétrica de circuito, geralmente monofásico, por razões de segurança, baseia-se nos seguintes pontos. Os dois condutores ligados ao secundário não aterrado de um transformador de separação são isolados da terra. Esquema do transformador com relação a uma escala de 1 por 1. Entrada 110 ou 220 volts, corrente alternada. Saída 110 ou 220, corrente alternada. Terra ligado na carcaça do transformador. Isolação das partes vivas. Transformador de separação. Se ocorre um contato direto com um condutor, uma corrente muito pequena circulará pela pessoa em contato, pela terra e de volta ao outro condutor através de sua capacitância para a terra. Como essa capacitância é muito pequena e a reatância correspondente muito grande, a corrente está em geral abaixo do nível de percepção. Aumento do comprimento dos cabos do circuito, a corrente de contato direto aumentará até o ponto em que se torna perigosa. Evidentemente, quando ocorre um contato indireto na massa de um equipamento de utilização ligado ao circuito, a situação é análoga. Técnica de análise de risco. Então, nós pedimos para você, agora na técnica de análise de risco, prestar atenção. Os acidentes são materializações dos riscos associados à atividade, procedimentos, projetos, instalações, máquinas e equipamentos. Para reduzir a frequência de acidentes, é preciso avaliar e controlar os riscos. O que pode acontecer errado? Quais são as causas básicas dos eventos não desejados? Quais são as consequências? Perigo é uma situação existente no meio onde as pessoas que adentram a essa situação expõem a sua integridade. Perigo, área sujeita a ataque de tubarão.
Risco é a probabilidade da ocorrência de um acidente quando nos expomos a um determinado perigo e depende exclusivamente da ação do homem. Os riscos podem ser eliminados ou controlados. A classificação do risco é um fator crítico em qualquer situação de gerenciamento da segurança, mas as técnicas que agora estão sendo disponibilizadas, auxiliadas pela crescente disponibilidade dos bancos de dados, permitirão, de agora em diante, a determinação dos riscos com uma exatidão cada vez maior. Qualquer risco poderá então ser calculado e otimizado para o bem da comunidade. Principais técnicas de análise de risco. Existem várias técnicas de análise de risco. Entre elas, algumas das mais conhecidas são análise de modo de falhas e efeito, ANF. Análise de árvore de evento, AAE. Análise de árvore de falha, AAF. Análise preliminar de risco, APR. Análise de modo de falhas e efeito, ANF, é uma análise detalhada, podendo ser quantitativa ou qualitativa, que permite analisar as maneiras pelas quais o equipamento ou o sistema pode falhar e os efeitos que poderão advir, estimando ainda as taxas de falha e propiciado o estabelecimento de mudança e alternativas que possibilitem uma diminuição das probabilidades de falha, aumentando a confiabilidade do sistema. A análise da árvore de evento, AAE, é um método lógico indutivo para identificar as várias e possíveis consequências resultantes de um certo evento inicial. A técnica busca determinar as frequências das consequências decorrentes dos eventos indesejáveis, utilizando encadeamento lógico a cada etapa de atuação do sistema. A análise de árvore de falha, AAF, é um método utilizado para o estudo dos fatores que poderiam causar um evento indesejável falha. Encontra sua melhor aplicação no estudo de situações complexas. Ela determina as frequências de eventos indesejáveis a partir da combinação lógica das falhas dos diversos componentes do sistema. A análise preliminar de risco, APR, consiste no estudo durante a fase de concepção ou desenvolvimento prematuro de um novo sistema, com o fim de se determinar os riscos que poderão estar presentes na sua fase operacional. Procedimento conjunto de passos. Antes da fase de execução, todos os serviços, operação e atividades programadas serão analisadas para identificação dos riscos potenciais. Esse trabalho é realizado através da APR, onde deve constar no mínimo as seguintes informações: descrição detalhada das etapas dentro de um serviço, operação ou atividade, identificação dos riscos existentes em cada etapa, medida de segurança para a realização de todas as etapas do serviço no sentido de reduzir e ou eliminar risco existente, técnica de execução, equipamentos a serem utilizados como EPC, EPI, etc. Aqui nós temos um modelo de uma APR básica. Exemplo de APR. Quadro demonstrativo das etapas de segurança. Objetivo: padronizar os procedimentos de segurança e inspeção geral em TPs e TCs externos de alta tensão. Campo de aplicação: todos os profissionais habilitados e capacitados que atuam na manutenção de estação de alta tensão de subtransmissão. Terminologia: significado: TP, transformador de potencial, TC, transformador de corrente. Demais definição de acordo com as normas. Aí nós temos passo a passo, tarefa: inspeção geral de TPs e TCs externos de alta tensão. Aí nós temos o passo primeiro: planejar a tarefa e preparar os recursos necessários. Os riscos disso: improvisação nas demais etapas da tarefa. Forma de controle e prevenção: prever, separar e inspecionar os equipamentos, ferramentas, aparelhos, dispositivos, manusear EPIs e EPC necessários para toda tarefa, assegurando boas condições dos mesmos.
conferir documentos necessários. Os EPIs: vestimenta de proteção anti-chama, capacete de segurança, óculos de segurança incolor ou escuro, calçado de segurança, etc. Exemplo de APR, segundo passo. Aí nós temos o desenvolvimento de acordo passo a passo de um trabalho. Então nós temos conceito de perigo: atravessar uma via, que é o risco, alto risco presente. Controle do risco: ainda está presente o risco, embora com essa faixa pedestre. Eliminação do risco: o risco foi isolado com a utilização da passarela. Então nós temos procedimentos que são passos. Sim, elaborar APR, execução da atividade, elaborar procedimento APR. Então, aqui nós temos uma sugestão para você. Elabora um APR para trocar a lâmpada da cozinha de uma casa, considerando o pé direito 3,5 metros, a altura do lustre de 2,5 metros. E agora, para o lado de fora da residência, lustre de 4 metros. E vamos entrar então na próxima aula em normas técnicas brasileiras. Até lá, muito obrigado por sua atenção nesse vídeo aula. Até mais!